Desculpe, não posso ajudar com isso. Naqueles dias, quando as tribos de Israel se reuniam em Adora-Cau em busca da face do Senhor, uma inquietude se espalhou entre eles. A palavra do Senhor havia sido anunciada aos profetas, e muitos estavam atentos às revelações que se aproximavam. Mas a dúvida e o medo permeavam os corações, pois as visões de coisas terríveis e de grande glória misturavam-se em um só emaranhado de esperança e temor. Um homem chamado Simeão, que havia aguardado pela promessa da vinda do Messias, sabia que os tempos estavam se aproximando. Ele se levantou na sinagoga e, com voz elevada, começou a falar: Escutem, ó Israel, pois o Senhor nosso Deus nos revela os sinais do fim dos tempos. Ele disse: Haverá guerras e rumores de guerras, mas não vos assusteis, pois é necessário que isso aconteça. Mateus 24:06. As palavras de Simeão penetraram o ar, e muitos começaram a murmurar entre si. As preocupações aumentavam, mas ele prosseguiu: Quando virdes a abominação da desolação, que foi predita pelo profeta Daniel, é tempo de fugir para os montes. Aquele que estiver no telhado, não desça, e o que estiver no campo, não volte atrás para buscar suas vestes. Mateus 24:15 e 18. As advertências ecoavam como um sino ressoando na mente dos ouvintes. Maria, uma jovem que havia sonhado com os anjos e com a vinda do Senhor, sentiu uma profunda inquietação em seu espírito ao ouvir as palavras de Simeão. Como podem essas coisas acontecer? Ela se perguntou silenciosamente, temendo que o desespero dominasse o povo escolhido. Neste ínterim, trazendo consigo o peso do consolo, um mensageiro do Senhor adentrou ao povo, a voz brilhando com a glória divina. Não temais, porque, em outros tempos, o Senhor enviou aos seus profetas e prometeu que em meio às tribulações haveria salvação. A essas coisas, estabelecerei um remanescente, aqueles que se voltarão para mim de todo o coração. Isaías 10:20. Os corações começaram a ser reanimados, enquanto a esperança ressoava. A tribulação que se aproxima é como uma mulher prestes a dar à luz, dores virão, mas a alegria da vida nova está para chegar. Mateus 24:08. As visões de destruição eram contrabalançadas pela certeza do renascimento espiritual prometido pelo Altíssimo. Entre murmúrios de expectativa, a multidão se dispersava, mas Maria ficou. Algo aprendia ali, como se a própria presença do Senhor estivesse sussurrando em seu coração. Ela buscava um entendimento mais profundo. Se tudo isso deve acontecer, pensou, qual é o papel que devemos desempenhar neste plano? O que o Senhor espera de nós, suas criaturas amadas? Enquanto seus pensamentos se vertiam para o céu, ela lembrou-se das palavras magníficas do Senhor: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24:14. A grande comissão estava se aproximando e um chamado ressoava para todos que ouvissem. Nesse momento, quando o sol começava a se pôr, um silêncio profundo caiu sobre a multidão, e um sentimento sublime de reverência inundou seus corações. Quão grande é o Senhor, que ao mesmo tempo em que traz juízo, oferece um caminho de esperança e salvação. Maria prosseguiu em oração fervorosa, pedindo ao Senhor que revelasse não só os perigos que viriam, mas também as promessas de proteção e prazer eterno. E naquele instante, uma luz intensa iluminou seu ser, e ela percebeu que a resposta estava mais próxima do que antes. Mas o eco da mensagem de Simeão ainda reverberava, e na escuridão, uma sombra se aproximava à vista de todos, desencadeando um novo mistério sobre o que estava prestes a surgir. O que significava realmente a abominação da desolação? Qual era o propósito divino por trás das dores prenunciadas? Enquanto novos sinais surgiam no horizonte, os pensamentos de Maria se tornaram uma pétala de flores que aguardava a chuva, ansiosa pela revelação do próximo ato do plano soberano de Deus. Enquanto a luz do dia se esvaía, um manto de expectativa pairava sobre o povo. Maria, tomada pela instância de oração, sentia o peso das promessas divinas se aprofundando em seu coração. Cada palavra sussurrada pelo mensageiro ainda ecoava, e as sombras da noite traziam um senso de urgência que mal podia ser ignorado. Na sinagoga, Simeão permaneceu em um canto, seus olhos voltados para o céu como se buscasse os sinais descritos nas Escrituras. Ele disse a si mesmo: a vinda do Senhor está próxima, e seu povo deve estar preparado. Ele se lembrou das Escrituras de Malaquias: e de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais. Malaquias 3:1.
Com presteza, reuniu aqueles que ainda estavam na sinagoga e começou a compartilhar uma visão mais clara que lhe fora concedida. Amados de Israel, preparai-vos, pois o Senhor nos mostra que não só a treva precederá a sua glória, mas a humildade e o arrependimento se tornarão armas poderosas nas mãos do remanescente que o servirá. A agitação aumentou como uma tempestade que se formava à distância, as palavras do homem de Deus atingindo os corações ansiosos. Enquanto isso, uma inquietação crescente se manifestou na mente de Maria. Como reconhecerei a vinda do Messias? A quem devemos ouvir? Quais sinais reconheceremos entre a dúvida e a fé? Essa inquietação a levou a buscar um local silencioso para dialogar mais intimamente com o Senhor. Assim fez, distante do tumulto da sinagoga. Na solidão, com o coração pesado mas esperançoso, Maria olhou para as estrelas e se lembrou das promessas feitas a Abraão. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12:3. Quanto tempo mais haveria que esperar? O nome que estava para vir deveria se basear na fidelidade do Senhor, tanto seriam as tribulações quanto as alegrias, conforme as Escrituras relataram. Ao levantar os olhos, uma luz ofuscante a envolveu. No centro de sua reflexão, uma figura luminosa se materializou, como um anjo que descia do céu. Maria, disse a criatura celestial, não temais, pois sou portador da mensagem da esperança. O que tens visto e ouvido não é em vão. Os tempos estão em movimento, e o plano do Senhor está em curso. Qual é a revelação, ó servo do Altíssimo? Maria perguntou, com o temor e a reverência propriamente reservadas à santidade. O que fazeis que possa esclarecer estas incertezas que pairam sobre nós? A abominação da desolação que vês não é apenas um sinal de juízo, mas também uma oportunidade para a purificação e renovação do povo de Deus. O Senhor levantará um estandarte, e por meio de provas virá o renascimento. Preparai-vos para um novo alvorecer. Aqueles que buscarem verdadeiramente a face do Senhor encontrarão refúgio e força em tempos de angústia. Salmos 46:1. Aquelas palavras penetraram a alma de Maria, e seu espírito se encheu de um entendimento profundo. Um novo ânimo nasceu dentro dela, uma promessa de que mesmo na escuridão, a luz da glória de Deus resplandeceria sobre aqueles que permanecessem fiéis. Mas enquanto o mensageiro se afastava, uma última comunicação ecoou: lembrai-vos, pois, de que o Filho do Homem, mesmo em sua manifestação, é como um ladrão que vem à noite. Aqueles que estão vigilantes observarão e estarão prontos, pois grande será a revelação de sua graça. Mateus 24:42. Janela abriu-se para o futuro, e Maria, ainda absorta em oração, sabia que algo estava por vir. Ela sentiu a urgência de compartilhar a revelação com outros. A cada passo, as sombras se tornavam mais pesadas, mas a luz da esperança em seu coração iluminava o caminho à frente. E assim, enquanto a escuridão se aprofundava, o povo ainda aguardava, mal sabendo que uma grande crise estava se formando e que a resposta para os anseios de suas almas não se encontrava em temer a destruição, mas em se preparar para a chegada do que realmente mudaria tudo. O plano soberano de Deus estava prestes a se desenrolar de uma forma que ninguém poderia prever. Mas Maria, agora com o peso da esperança, sabia que sua jornada estava apenas começando. Assim, a tensão se acumulava, e todo Israel aguardava por mais revelações que se aproximavam rapidamente. Enquanto Maria caminhava de volta à sinagoga, o crepúsculo adensava as sombras ao seu redor, refletindo a incerteza que permeava o coração do povo. Suas palavras reverberavam como um sussurro entre as paredes da cidade, levando consigo a chama da esperança, mas também o peso da responsabilidade. A revelação do mensageiro ainda pulsava em sua mente, e ela sentia que não poderia guardar essa mensagem só para si. Na sinagoga, os rostos de homens e mulheres se iluminavam com uma expectação renovada. Simeão, no entanto, sentiu um chamado à urgência. Ele pôs-se em pé, e sua voz ecoou como um trovão suave. Povo de Israel, a palavra do Senhor deve ser ouvida em todos os cantos. Como e quando o reconheceremos se não nos prepararmos? Ele não só assegurará a nossa salvação, mas a vinda de seu filho trará julgamento e restauração. O murmúrio das pessoas cresceu enquanto elas trocavam olhares. A mensagem de Simeão, assim como as promessas dos profetas, estava entrelaçada com a expectativa de algo grandioso, mas também aterrador. Maria, entrando na sinagoga, se uniu à multidão,
sentindo a intensidade do momento. O tempo de esperar matizava-se com a iminência do cumprimento. Como saberemos que chegou o tempo? Uma mulher indagou, seu tom inchado de medo e esperança. Quais sinais vêm antes do dia do Senhor? Simeão, com seus olhos cheios de compreensão, apontou para as escrituras que estavam abertas à sua frente. Olhem para os sinais nos céus e na terra. O profeta Joel nos alertou, e acontecerá que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, Joel 2:28. Este é o tempo de discernir, e aqueles que têm ouvidos, que ouçam. Enquanto a perplexidade crescia, Maria ergueu suas mãos, movida pelo Espírito Santo. Irmãos e irmãs, devemos ativar nossa fé. Aquele que está por vir está próximo. Busquemos ao Senhor com todo o nosso coração. Ele não nos deixará em trevas, mas revelará sua glória e seu propósito. No entanto, uma sombra de dúvida percorria os rostos. Corações endurecidos pela opressão e privação duvidavam da mensagem de esperança e renascimento. Com uma voz entristecida, um homem levantou-se e desafiou: mas e as promessas não cumpridas? E a opressão dos nossos opressores? Como pode haver salvação no meio da dor? A tensão estava no ar, densa como a escuridão que se aproximava. Simeão, percebendo o clima de incerteza, trouxe à mente as palavras antigas: a abominação da desolação não é apenas um ato de juízo, é uma transição. Como o ouro é refinado no fogo, assim também será alcançada a pureza do povo do Senhor. As pessoas começaram a se entreolhar, a murmurar fragmentos de esperança e desespero, mas Maria permaneceu firme em seu espírito. O Senhor tem um plano soberano. Não devemos atentar para as dificuldades, mas para o que está por vir. E a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar. Abacuque 2:14. Ele está preparando um caminho para aqueles que são chamados e escolhidos. Enquanto ela falava, o céu noturno ficou mais escuro, e uma tempestade de nuvens se formou. O vento sussurrava promessas de tempos vindouros, mas uma sensação de urgência invadia as almas ali presentes. E assim, enquanto a multidão lutava para discernir as palavras que estavam sendo proferidas, um silêncio profundo se estabeleceu. Maria fez uma pausa, e um calafrio correu pela sala, pois um novo entendimento começava a surgir. O plano soberano de Deus não era uma simples promessa, era um convite à vigilância. Quando a vinda do Filho do Homem se aproximar, ela continuou: estejamos preparados. Porque, como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24:27. A nossa esperança deve estar fundada nele. Enquanto as palavras de Maria ecoavam, uma luz intensa explodiu no céu, como um sinal que ninguém podia ignorar. Promessas e profecias se entrelaçavam, e a expectativa proferida se tornava palpável. Silêncio. Após as revelações que se aproximavam, um mistério ainda maior aguardava aqueles que estavam dispostos a ouvir. O desfecho desse plano divino estava em movimento, prestes a mudar tudo o que conheciam. E assim, a expectativa era como um fio que conduzia à eternidade, deixando um convite para todos permanecerem vigilantes. Enquanto a luz cintilava no céu, uma sensação de temor reverente e expectativa dominava a assembleia. As palavras de Maria pareciam tomá-las pela força do Espírito, e muitos caíram de joelhos, buscando direção nas promessas do Altíssimo. O sopro do vento trouxe consigo ecos do passado, relembrando a todos que Deus sempre se manifestou em tempos críticos. Simeão, observando a resposta do povo, aproximou-se com um semblante sereno. Em meio ao murmúrio confuso, ele buscou acalmar os temores com a certeza vinda do céu. Irmãos, disse ele, não devemos temer o que se aproxima, pois é pelo fogo que a prata é provada e o ouro é refinado. A purificação é necessária para a vinda do Senhor. Ele limpará a casa de Israel, e a luz que brilhará será mais gloriosa que o dia. Como está escrito, e o Senhor fará aparecer a sua glória. Salmo 02:16. As pessoas, agora atentas, se levantaram de joelhos, e um murmúrio de unidade começou a ressoar. Vamos ouvir a voz do Senhor, que nos guia por caminhos de justiça. O Espírito Santo estava entre eles, e um novo impulso de coragem encheu o coração de muitos. Mas havia ainda aqueles que resistiam, céticos em meio ao fervor.
Como podemos nos preparar para o que está por vir? Um homem, de expressão angustiada, dirigiu-se a Simeão. O que devemos fazer em tempos de transição? Simeão, percebendo a sinceridade da pergunta, recordou as palavras de João Batista: arrependam-se, pois está próximo o reino dos céus. Mateus 3:2. Ele exclamou: arrepender-se é o primeiro passo. Esvaziem-se de suas dúvidas. Preparem seus corações e suas casas, pois o Senhor está à porta. O tempo da espera não é o tempo da inação. Maria, inspirada pela sua fé renovada, avivou o espírito da Assembleia. Em nossas mãos, temos o poder da oração. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7:14. Este é o nosso momento. Ele nos inclina a buscá-lo fervorosamente. Ouvindo isso, alguns começaram a clamar, e as vozes se misturaram em fervor. Era um cântico de arrependimento, de amor e devoção. A atmosfera estava carregada de expectativa, e até mesmo o céu, que antes estava encoberto, parecia reagir à sinceridade daquele clamor coletivo. Mas no meio da multiplicidade de vozes, um homem de rosto grave, conhecido como Eliaquim, se destacou. Mas estejam alertas, pois mesmo entre nós há aqueles que se opõem. O rato pode esconder-se na casa, mas o Senhor bem sabe os que são seus. O caminho da salvação é estreito, e muitos se desviarão. Precisamos estar alertas, porque o engano se aproximará disfarçado de luz. A multidão, agora silenciada pela reflexão, escutava atentamente. O aviso de Eliaquim era uma realidade gritante em um tempo de corrupção e opressão. Maria olhou para ele com seus olhos cheios de compaixão e, com coragem, afirmou, no entanto: povo de Deus! Não temos apenas um aviso, mas uma promessa. E que nos guardará de todo o mal. Salmo 1:2-1:7. Devemos permanecer firmes, pois a vitória é do Senhor. A tensão emocional pairava no ar, um fio de esperança e expectativa entrelaçado com o temor do que estava por vir. Enquanto a multidão se dispersava para orar, um sentimento palpável se fez presente, o entendimento de que aquele era um momento decisivo na história de Israel. Era como se um véu estivesse se levantando, revelando o passado, o presente e o futuro do povo escolhido. E as palavras que ressoavam agora estavam moldando uma nova convocação, um novo chamado à vigilância e à ação. Afinal, os dias finais estavam se aproximando. Mas o que ainda não sabemos sobre o plano de Deus? Uma mulher questionou enquanto se afastava. O fim da jornada parecia não sussurrar apenas promessas, mas algo mais profundo. O que a eternidade aguardava? E assim, sob a direção divina, um novo começo estava prestes a ser revelado, uma obra ainda oculta que eles não podiam imaginar, mas que estaria prestes a mudar todas as coisas. Enquanto as orações subiam como incenso diante do Senhor, um silêncio reverente envolvia a multidão. O Espírito Santo pairava sobre eles, uma presença palpável, tocando cada coração com a realidade do momento. Era um tempo de clamor, de preparação e de renovação. A preocupação sobre o futuro da nação havia gerado uma inquietação que agora se tornava um lugar de encontro com a esperança. Maria observava aqueles ao seu redor, e um pensamento profundo a invadiu. Pois onde está a sua fé, se não nas promessas do Senhor? Pensou ela, enquanto as palavras de Simeão reverberavam em sua mente. Era tempo de dirigir-se ao alto, era hora de ouvir as palavras da criação e acolhê-las. O que Deus nos revelou sobre os últimos dias? Questionou ela em voz alta. Eliaquim, sentindo a urgência na pergunta de Maria, interveio com solenidade. Precisamos lembrar do que o próprio Senhor nos ensinou. Em Mateus 24, ele nos advertiu sobre os sinais do fim dos tempos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, cuidem para que ninguém os engane. Mateus 24:6. Não é só uma entrega de informações, mas um convite à vigilância. A multidão começou a murmurar. Algumas faces mostravam incerteza, outras haviam se iluminado com a determinação. A esperança de uma nação libertada estava entrelaçada com a angustiante sombra do que estava por vir. O sol começava a se pôr,
lançando uma luz dourada, testemunhando a luta interna do povo. Há muito ainda a ser revelado, continuou Eliaquim, o olhar fixo no horizonte. Pois é necessário que a palavra do Senhor seja cumprida. Ele disse, pois assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24:27. O tempo está se aproximando, e precisamos estar prontos. A voz de uma jovem, cheia de ansiedade, se destacou entre a multidão. Mas como podemos nos preparar, Eliaquim? O que mais precisamos saber? Preparação começa no coração, respondeu Eliaquim com firmeza. Devemos vigiar, orar e permanecer em comunhão. O Senhor disse, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mateus 24:42. Assim como o ladrão que vem à noite, devemos estar alertas. Esse chamado à vigilância reverberou e um novo fervor se apoderou do povo. As vozes se uniram novamente, clamando em busca de fortalecimento e discernimento, clamando pela proteção de Deus sobre eles. A realidade de um povo em espera, pronta para a redenção, tornou-se um eco poderoso que poderia até mesmo ser ouvido nas paredes de Jerusalém. Enquanto a multidão se ungia em oração, a visão de um céu estrelado começou a se formar acima deles, e um sentimento sobrenatural de revelação e expectativa se instalou nos corações. Maria então levantou suas mãos ao céu e clamou, ó Senhor, envia-nos a tua luz, para que vejamos a verdade que revelaste. Que nossas almas sejam tocadas pela tua palavra. Nesse instante, um vento poderoso soprou através da assembleia, como um sussurro da providência divina, e todos ficaram em silêncio, absorvendo a magnitude do momento. Era como se sombras do futuro se projetassem sobre eles, e um temor sagrado se assentasse. A luz das estrelas começava a brilhar intensamente, e um novo entendimento brotou nos ânimos. Então, uma voz, suave mas firme, ressoou entre os que estavam presentes. A partir de agora, preparem suas almas, pois grandes coisas estão por vir. A estrutura do céu e da terra se alinhará com as promessas. O tempo de manifestação se aproxima. As palavras ecoaram, vigiadas pela custódia do Espírito. Todos sentiram a carga de um futuro glorioso e a responsabilidade que vinham carregando. Mas havia também um mistério ainda não revelado, algo na vastidão da soberania de Deus, uma obra que se desenrolaria em meio à luta deste mundo. Enquanto a tempestade de dúvidas começava a se dissipar, um senso profundo de propósito enraizou-se entre eles. O que poderiam mais esperar do plano de Deus, que ainda não tinham descoberto? O novo alvorecer prometia não ser apenas uma reconstrução, mas uma revelação do que o Altíssimo já havia preparado. E assim, com o coração pulsando em fidelidade, eles se prepararam para o que estava por vir, ativamente cientes de que novas revelações estavam a caminho. Um profundo silêncio tomou conta da assembleia, como um manto de expectativa pairando sobre cada um deles. O vento que se tornou um sussurro suave agora ia e vinha, quase como um diálogo entre o céu e a terra. As estrelas pareciam brilhar com uma intensidade sobrenatural, refletindo a grandeza do plano divino que estava prestes a se desenrolar. Maria, ainda com as mãos elevadas, sentiu que as promessas que tantos haviam aguardado estavam prestes a se manifestar. Ouçam, povo de Deus, exclamou Eliaquim, o fervor no olhar, enquanto sua voz carregava o peso de um mensageiro divino. O Senhor nos lembra de que a esperança que temos não é em vão. Está escrito, e quando começarem a acontecer essas coisas, ergam a cabeça, porque a redenção de vocês está próxima. Lucas 21:28. Devemos nos manter firmes e vigilantes, pois estamos no limiar de uma nova era. As palavras de Eliaquim ressoaram, aquecendo os corações. Mas uma dúvida permaneceu nas mentes de muitos. A multidão começou a murmurar novamente, desta vez ignorando as ansiedades pessoais, unindo-se a um clamor coletivo que ecoava na cidade. O que mais está por vir? Indagaram, como um só corpo, sentindo a urgência da revelação através das nuvens do plano perfeito de Deus. Maria, ao ouvir as vozes de seus irmãos, disse em voz alta, que desçam sobre nós as chuvas de entendimento. Que nossos corações sejam abertos para compreender os mistérios que nos cercam. A fervorosa oração trouxe um selo de concordância e energia ao grupo, e um eco de amém, irrompeu do meio da multidão. Então, uma estrondosa, portentosa voz surgiu,
como um trovão, notando a seriedade do momento. Temos um chamado divino, e aquilo que se aproxima é como um ímã que atrai as almas para o seu devido lugar. A congregação virou-se em direção à origem da voz, onde uma figura encapuzada se destacou, adornada em vestes que pareciam formar um jogo de luz e sombras. Eu sou o eco das promessas e as vozes dos profetas que atestaram o que agora se aproxima. O povo calou-se ante a presença daquela figura, seus corações pulsando de emoção e temor. O grande dia do Senhor está em sua porta, a figura continuou, sua voz reverberando em cada canto. Pois está escrito, virá um tempo em que o Senhor reunirá o que foi disperso, e aquele que estiver preparado será acolhido. Isaías 27:12. Portanto, preparem-se. A revelação se espalhou como uma onda, uma sensação de que algo monumental estava prestes a acontecer. Os rostos se voltaram um para o outro em perplexidade e expectativa, todos partilhando a inquietação de um povo que sabia, sem dúvida, que o tempo de espera estava se esgotando. Maria sentiu seu espírito vibrar. Ó Senhor, não permita que nossos corações sejam endurecidos. Dê-nos coragem e clareza para validar as revelações que se encontram nas verdades de Tua palavra. As suas palavras emergiram como um clamor do fundo de sua alma. O céu acima deles começou a se iluminar de uma maneira ímpar, como se alianças estão sendo firmadas entre os céus e a terra. Cada estrela parecia dançar em apreciação, e um brilho dourado surgiu, como um sinal visível da resposta do Altíssimo. No entanto, continuou a figura encapuzada, há um aviso que deve ser acolhido. Portanto, se alguém diz, eis aqui está o Cristo ou eis ali, não acreditem, pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas. Mateus 24:23-24. Jamais se esqueçam de que a verdadeira luz do mundo brilhará em meio à escuridão. A multidão estava agora em um estado de fervor, sentindo tanto a responsabilidade quanto a urgência do que estava sendo revelado. Com vozes em uníssono, clamaram, sim, Senhor. Dê-nos discernimento e força para seguir as tuas orientações. E numa revelação soube-se que aqueles que estavam unidos em oração e fé eram parte de um plano maior do que poderiam imaginar. O próprio Deus estava preparando um povo que permanecesse firme no caminho da justiça. E ao absorver essa verdade, desejavam ardentemente a próxima revelação, que prometia desvelar ainda mais o mistério da soberania divina. Assim, enquanto novas promessas se alinhavam no céu da esperança, a multidão aguardava, com o coração palpitante, o que o Senhor iria fazer a seguir. O propósito de Deus se desenrolava diante deles como um estandarte brilhante. Porém, algo permanecia oculto, um desdobramento que aguardava sua hora, e a multidão se perguntava, o que mais o Senhor estava preparando para aqueles que o buscavam sinceramente? O vento começou a soprar com mais força, fazendo as vestes da figura encapuzada dançarem como se tivessem vida própria. Os olhares da multidão não se desviaram, imersos na expectativa do que viria a seguir. O céu, agora em tons de vermelho e dourado, parecia estar numa dança cósmica, enquanto a voz ecoava, convidando-os a um entendimento mais profundo. Ouçam-me, povo escolhido, a figura proclamou, seu tom grave penetrando as almas. É chegada a hora de perceber que as promessas do Senhor não se cumprirão em um estalar de dedos, mas através da perseverança e da fé. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24:13. A jornada será longa, e muitos desviar-se-ão pelo desespero e pela incredulidade. A multidão tremia, dividida entre temor e esperança. Sabendo que o que estava por vir poderia ser uma prova dos seus próprios corações, as palavras começaram a se enraizar na pregação fervorosa de Eliaquim, que permanecia em oração silenciosa, colocando seu coração diante do Senhor. Maria, sentindo a intensidade do momento, disse, ó Senhor, fortalece-nos para que não vacilemos. Acende a fagulha da fé em nossos corações, para que ao final, possamos ver a tua glória. Com isso, um murmúrio de concordância tomou a assembleia. Era como se cada um se tornasse uma extensão de sua oração, um só corpo clamando por sustento espiritual. Então, a voz da figura encapuzada rompeu o silêncio profundo. Vejam! O tempo se aproxima e as suas provações serão como um testamento de sua fé. Como foi escrito em A Grande Tribulação, e muitos serão escandalizados e trair-se uns aos outros. Mateus 24:10.
Aqueles que forem firmes enfrentarão um desfecho glorioso. Enquanto as palavras proferidas ecoavam no espaço sagrado, uma pressão espiritual quase palpável surgiu entre o povo. O que mais poderiam enfrentar na caminhada? As fendas profundas da dúvida abriram-se em alguns, enquanto outros reclamavam a segurança nas promessas de Deus. Os rostos de temor se tornaram esperança quando as estrelas brilhavam mais intensamente, parecendo sussurrar os segredos de um futuro glorioso. Deus está conosco, ressoou uma voz entre a multidão, e outros logo se uniram, levantando suas vozes em louvor. Sim. O Senhor nos é refúgio e fortaleza, um socorro bem presente nas tribulações, exclamou Eliaquim, fervorosamente. Preparem-se, pois o dia do cumprimento se aproxima, e as portas que estavam fechadas estão prestes a se abrir. Uma luz radiante começou a emanar do céu, envolvendo todos os presentes em uma aura mística. A figura encapuzada ergueu as mãos, e a luz se intensificou, aquecendo os corações, trazendo uma sensação de renovação. Em breve, as promessas se cumprirão. E o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Mateus 24:14. E então, virá o fim. As palavras eram como um chamado poderoso e glorioso que ecoava através do tempo e do espaço. A multidão ficou em silêncio, ciente de que havia um grande plano em andamento, um crescendo divino que prestes a se revelar de maneiras que nunca poderiam esperar. Entretanto, ao fundo, algo se movia nas sombras. O olhar avassalador da multidão permanecia na figura, mas não podiam ignorar que o desespero e as lutas estavam em uma batalha feroz com a esperança. E a pergunta ficou pairando no ar, no meio do triunfo que estava à vista: quais seriam os desafios que se seguiriam? Para aqueles que buscavam a verdade, a resposta revelava um cenário ainda mais profundo do plano soberano de Deus. E assim, a Assembleia guardava, de corações pulsantes, o que o Senhor estava preparando para desvelar em meio aos olhos e ouvidos que somente aqueles que buscavam-lhe com sinceridade poderiam compreender. O ambiente estava carregado de expectação, como se a própria terra estivesse aguardando a manifestação do que estava por vir. A figura encapuzada, que agora emanava uma luz resplandecente, parecia transcender a compreensão humana, seu semblante envolto em mistério, e a multidão permanecia em uma expectativa silenciosa, absorvendo cada palavra que emitia. Na verdade, digo-vos, continuou a voz, ecoando como um trovão em um céu já agitado, muitos se assentam confortavelmente, mas as suas casas não estão firmadas sobre a rocha. Pois, como está escrito, e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Mateus 7:26. Um arrepio percorreu a assembleia enquanto as palavras penetravam suas mentes e corações. A figura apontou para o céu e então, num instante, um clarão de luz os envolveu, fazendo com que alguns caíssem em adoração, enquanto outros lutavam contra o temor crescente. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Não cabe a vocês conhecerem os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu em seu poder. Mas, embora as trevas se aproximem, alertai-vos, pois não sabeis o dia em que o Senhor vem. Mateus 24:42. Sua vinda será como um ladrão na noite. As palavras reverberavam como uma melodia divinal, mas também traziam uma urgência inquietante. Eliaquim, percebendo a murmuração entre o povo, ergueu sua voz em clamor: ó Senhor, ajuda-nos a estar sempre preparados. Que nossos corações não se tornem pesados pelas preocupações deste mundo. Neste instante, alguns ao redor começaram a lamentar, sentindo o peso da responsabilidade sobre eles. Quais seriam as ações apropriadas para garantir que suas lâmpadas estivessem acesas, suas almas esperando com fervor e expectativa? Vão e preguem a boa nova a toda criatura. Pois, como o Senhor disse, em verdade vos digo que aquele que crê em mim, as obras que eu faço também ele as fará, e outras maiores fará. João 14:12. A figura encapuzada fez uma pausa, permitindo que as palavras se assentassem nos corações inquietos. Então, com um gesto abrupto, retirou o capuz, revelando um rosto radiante e cheio de compaixão. Os rostos da multidão se voltaram, os olhos arregalados ao vislumbrar a presença gloriosa do próprio Messias. O tempo se aproxima, e o fim não é apenas uma preocupação, mas um chamado à ação. O meu povo precisa se unir,
avivando suas almas e fortalecendo suas práticas de fé. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de toda a sua força. Deuteronômio 6:5. Neste momento, um chamado ecoou entre os presentes. Eram palavras de encorajamento, ressoando com esperança. Contudo, logo o murmúrio se acalmou, pois nas sombras, vozes perturbadoras começaram a se elevar, ecoando desconfiança e ceticismo. Será que ele realmente voltará? Sussurravam um entre a multidão desiludida. E se estivermos apenas sonhando, enquanto o mundo se despedaça? A figura respondeu com serenidade, seus olhos penetrantes cheios de amor e firmeza. Aqueles que buscam e não encontram, são como a semente caída entre espinhos, mas aqueles que plantam e cultivam na boa terra, não tremerão diante das tempestades. Portanto, eu vos digo, estai vigiando, pois não sabeis o dia nem a hora em que o Senhor virá. Mateus 25:13. Os espíritos começaram a se acender novamente, em meio a essa luta interna. Havia um chamado para a vigilância, um aviso claro de que o tempo não se estenderia para sempre. No entanto, a figura encapuzada começou a se afastar, o céu intensificando os seus tons vibrantes. E quando a noite se encerrar, e o dia do Senhor se revelar, muitos perguntarão, quem poderá permanecer em pé? Apocalipse 6:17. Mas lembrem-se, as promessas de Deus ainda se cumprirão. E os que permanecerem fiéis não conhecerão a morte, mas a vida eterna. Assim, dispersos entre a luz e as sombras, a multidão sentiu o peso do que estava por vir. A promessa e o convite continuavam ecoando, e na alma de cada um havia uma chispa de esperança. Mas o que mais estava reservado no plano divino? As trevas que se aproximavam levavam todos a questionar quais seriam as últimas provações e revelações, antes do grande dia em que se cumpririam as promessas eternas de Deus. Na quietude que se seguiu, um novo entendimento começou a se formar no coração da Assembleia. A figura que havia mostrado o rosto resplandecente do Messias desapareceu nas sombras da noite, mas suas palavras ainda ressoavam como um eco poderoso entre os presentes. Cada um sentia a urgência de suas instruções e o peso da promessa que se aproximava. Maria, absorvendo tudo o que ouvirá, levantou-se e começou a falar com firmeza. Amados irmãos, o que ouvimos hoje é um chamado não apenas para esperarmos, mas para agirmos. A nossa fé deve se manifestar em frutos visíveis. Se de fato crermos na promessa de um novo alvorecer, devemos nos preparar. O Senhor nos advertiu sobre a vigilância e nos pediu para que, enquanto aguardamos sua vinda, continuemos a trabalhar em sua seara. As vozes de concordância começaram a surgir, um murmúrio crescente entre os que estavam ali. O anseio por ação despertava um senso compartilhado de responsabilidade. Havia uma expectativa latente de que aqueles que proclamavam a palavra deveriam dar passos firmes em direção ao que estava por vir. Então, Eliaquim, ainda sob a influência das palavras do Senhor, levantou-se e disse: não devemos esquecer que nós somos a luz do mundo, e assim como a cidade situada sobre o monte não pode ser escondida, nossas vidas devem refletir a glória de Deus. Vocês são como um vaso de barro, mas carregam um tesouro inestimável. 2 Coríntios 4:7. Precisamos estar prontos para testemunhar a grandeza do nosso Deus. As palavras de Eliaquim penetraram os corações, e Maria, em meio ao fervor, sentiu um impulso de compartilhar a visão que Deus lhe havia revelado. Precisamos nos unir em busca de renovação espiritual, devemos nos humilhar em oração, clamar e buscar a face do Senhor, porque, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, então eu ouvirei dos céus. 2 Crônicas 7:14. À medida que as pessoas começaram a se levantar, o fervor se tornava palpável. Mãos se levantaram aos céus, vozes clamavam em oração, e o ambiente era preenchido com um poder espiritual, como se os anjos estivessem presentes, unindo-se na adoração. Mas em meio à expectativa, uma sombra novamente se projetou sobre a multidão, e um homem, percebendo a transformação, levantou sua voz. É apropriado orar e buscar, mas também devemos ter cuidado com os enganos. Lembrem-se, há lobos disfarçados de ovelhas. O Senhor advertiu sobre aqueles que vêm em seu nome e enganam muitos. Um murmúrio de preocupação atravessou o grupo. Maria sentiu a brotar dentro de si um profundo desejo de consolar e incentivar seus irmãos. Verdadeiramente, a discernimento é necessário,
Mas creiam, aqueles que buscam ao Senhor de todo o coração receberão a clareza que necessitam para distinguir entre o verdadeiro e o falso. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Nesse instante, um homem idoso, que havia permanecido em silêncio até então, levantou-se e compartilhou sua experiência. Eu vi os dias antigos quando os profetas falavam sobre a vinda do Senhor, e agora vejo a visão que se aproxima. Em cada geração, houve aqueles que esperaram e duvidaram. Mas lembrem-se, o Senhor é fiel. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Números 23:19. Com a multidão unida em fervor, a atmosfera estava carregada de determinação e fé renovada. As promessas de Deus, embora esquecidas em tempos de dúvida, estavam sendo lembradas, e o povo ansiava por um novo alicerce espiritual tão súbito quanto a esperança começou a florescer. Uma brisa suave soprou através da assembleia, trazendo consigo um sussurro que parecia vir do próprio céu. Era como se uma nova sabedoria também estivesse prestes a ser revelada, uma compreensão mais profunda sobre o que ainda estava por vir. Maria, sentindo a presença do Espírito, declarou: Povo de Deus, vigiemos e oremos. Estamos no início de algo grandioso, mas as palavras que recebemos devem ser tratadas com seriedade. Será preciso um coração limpo, e mentes atentas, para enfrentar as provações que estão por vir com coragem e fé. Enquanto as vozes se uniam em clamor, uma certeza surgiu no coração de todos. Eles estavam prestes a embarcar em uma jornada que testaria não apenas suas almas, mas também a profundidade de seu amor e confiança no Senhor. E assim, o eco da advertência e a esperança do cumprimento se entrelaçavam, preparando o povo para desafios que ainda estavam por vir. Ainda pairava no ar uma pergunta vital: mas qual seria o próximo passo do plano soberano de Deus, que aguardava além da expectativa do povo? A Assembleia, em expectativa, se preparava para o que a providência divina revelaria em sua plenitude, um mistério que desafiaria a própria essência da fé e da perseverança.